Olá! Chegamos ao episódio 89, Nevralgia do Trigêmeo, a dor que aterroriza a face. E já quero começar agradecendo a você que está nos ouvindo e a você que acompanhou todos os episódios da série Off, que com certeza descobriu várias maneiras de envelhecer sem ficar velho. Muito obrigado pelo carinho que tenho recebido em todas as redes sociais, em especial no Telegram, um canal exclusivo chamado Saúde e Beleza em Off, destinado apenas às pessoas que desejam ampliar seu conhecimento em harmonização facial, nas consultorias online, no WhatsApp, por toda a parte do Brasil e do mundo, com testemunhos de melhorias na saúde dos nossos ouvintes. Gratidão imensa por permitir que o Dicas Curtas faça parte da sua vida. O episódio de hoje revelaremos a dor que assombra a face de milhares de pessoas que já não sabem mais o que fazerem. Já pensou acordar no meio da noite? Ou logo pela manhã com o rosto inchado, doendo, e isso se tornar uma rotina no seu dia a dia? Enquanto você não se afundar em analgésicos fortíssimos, a dor, além de não cessar, ela só vai aumentando. Pois é, isso é a realidade de muitas pessoas mundo afora. E a causa disso? Idiopática. É desconhecida, denominada nevralgia do nervo trigêmeo. Parece até nome de remédio em dose tripla. Também é conhecida como neuralgia do trigêmeo, síndrome da dor facial paroxística. Parece até que está xingando alguém. Paroxística significa intensidade repentina. Também é conhecida como a doença de Fothergill, que era um estudioso do século XVI que classificou as características dessa doença. E também pode ser chamado de prosopalgia dolorosa, que significa dor na face, ou ainda como tique doloroso. Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você tem ou conhece alguém que sofre dessa doença, fique comigo para ouvir as dicas para alívio deste mal. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá, nevralgia do trigêmeo é o quinto par craniano, apresenta referências na história da humanidade desde o século II d.C. por Aretals da Capadócia. No século XVI, John Fothergill referiu-se a ela como dor unilateral de natureza paroxística e associada a fatores desencadeantes como comer, falar ou tocar a face. É um distúrbio neuropático de nervos, especificamente do nervo trigêmeo, que fica na face, que dá origem a 3 outros nervos que vão se ramificando para os olhos, para a maxila e mandíbula, que causa episódios de dor muito intensa nos olhos, lábio, nariz, couro cabeludo, testa e ou mandíbula. Essa doença é mais comum em mulheres do que nos homens, numa proporção de 3 para cada 2 homens, e geralmente os sintomas aparecem após os 40 anos de idade, com a maioria dos novos casos surgindo entre os 60 e 70 anos. A sua incidência anual é cerca de 4,3 em cada 100 mil pessoas. Casos que aparecem nos 2 lados da cabeça é bem raro de acontecer, apenas 3% dos casos. A área mais comum atingida é na maxila, essa região que fica na maçãzinha aqui do rosto. Trata-se de uma afecção incomum. Diferente de uma infecção onde se faz um exame sanguíneo, se encontra bactérias e vírus, a afecção é uma desordem patológica do corpo de forma desconhecida, causando morbidez, anormalidades psíquicas. Apresentam ataques recorrentes de dor lancinante e súbita, descrita como um choque doloroso intenso e incapacitante. É conhecida como uma das doenças mais dolorosas do mundo. Me fez lembrar a cefaleia em salvas. A dor é desencadeada então por gatilhos, como um toque leve no rosto, uma mordida forte, um ranger de dentes, pela fala, o ato de beber algo, escovar até os próprios dentes, barbear-se, mastigar, por certas expressões faciais, reflexos, ou até mesmo por um vento mais forte, já é o suficiente para causar uma crise dolorosa e pode ocorrer diversas vezes ao longo do dia, que apesar de geralmente durar apenas alguns segundos, pode desencadear outros processos dolorosos, mais prolongados. Depois de uma crise, a dor
A sensibilidade geralmente diminui um pouco, porém esse período de remissão tende a ficar cada vez mais curto conforme a doença progride. Por isso, acomodar-se com a doença e achar que isso é algo normal pode ser uma armadilha para desenvolver doenças psiquiátricas como ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo e até mesmo a depressão. O diagnóstico é essencialmente clínico, seguindo os critérios diagnósticos definidos pela IASP, que é a Associação Internacional de Estudos da Dor, e pela ICHD-HS, que é a Classificação Internacional das Desordens de Dores de Cabeça, e a Sociedade Internacional de Dores de Cabeça, que são ataques paroxísticos intensos de dor com duração de uma fração de segundo a 2 minutos, afetando uma ou mais divisões do nervo trigêmeo. E a dor tem que ter pelo menos uma das seguintes características: intensa, súbita, superficial ou como uma facada, e precipitada por gatilhos. Agora que você conheceu as características da nevralgia, vou apresentar as dicas para ter qualidade de vida. Antes de falar das dicas, você sabia? Hoje, o índice de morte por doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade e até mesmo câncer, já superaram as mortes por doenças agudas? Aquelas doenças que o indivíduo pega e morre em até 3 meses, como gripe, constipação, sepsemias, pneumonias, meningite, infarto e o AVC. Hoje, a população já aprendeu a conviver com as doenças crônicas. E depois de um tempo, a gente começa a achar que é normal isso, por causa da idade, e conviver com certas doenças, e principalmente com certas dores. Isso é um grande alerta que deixo aqui nesse episódio, pois a partir do momento que você começa a achar que isso é normal, abre uma porta gigantesca para um desfiladeiro de uma doença mais grave, que são as desordens psiquiátricas. Agora preste atenção nas dicas. A dica número 1, você precisa entender que a sua dor é algo que o seu corpo está te falando que algo não vai bem. A dica número 2, você precisa identificar a causa do problema e não simplesmente tampar o sol com a peneira, se entupindo de remédios que vão só agravar o seu problema. Dica número 3, você precisa buscar a ajuda de um profissional capacitado para identificar qual o campo de interferência que está bloqueando o fluxo energético do seu corpo, provocando a dor, pois a dor nada mais é do que energia concentrada em um local. E aqui vão algumas dicas de campos de interferências comuns: dente maltratado, um dente com canal, com cárie, dente incluso ou impactado, uma extração dentária mal feita que fica um pedaço de raiz, um foco de contaminação que não foi descontaminado. E aqui é um erro muito comum quando se extrai um dente. A loja cirúrgica onde o dente estava deve ser descontaminado, seja com laser, com ozônio, com peróxido de hidrogênio, associado a uma boa curetagem, para que essa contaminação não forme no futuro uma lesão ou um campo de interferência. Outros campos de interferências muito comum é as cicatrizes, por exemplo, a de amígdalas, de cesárea, de adenoide, enfim, 85% dos campos de interferência ficam na boca, desde um dente até um contato prematuro ou uma mordida torta. Por isso, a presença de um cirurgião dentista para identificar os campos de interferência na região estomatognática, cabeça e pescoço é fundamental para o sucesso da sua terapia. E a dica número 4, uma vez identificado o campo de interferência, é preciso tratá-lo, seja com remoção cirúrgica, com procaína, ozônio sistêmico, laser, ultrassom, zeólita, tintura de plantas, florais quânticos vibracionais, tecnologia REAC, hipnose condicionativa, terapia celular, tratamentos ortodônticos, ajuste oclusal e muito amor por si mesmo. Daí existe um arsenal de ferramentas tecnológicas à sua disposição. Vai depender de você querer ser tratado, do profissional que você procurou e da técnica que ele domina. Resumindo, a nevralgia do trigêmeo é uma doença que, não se tratado, pode te deixar incapacitante e prejudicar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que te amam.
No próximo episódio, vamos falar sobre o colágeno, a proteína mais abundante do nosso corpo. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Tem algum assunto que você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, do Doutor Saúde, e sanar todas elas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Dicas Curtas em suas redes sociais. Aproveite agora para assinar e acompanhar esse podcast, através do seu dispositivo Apple ou Android. Sendo que você também pode encontrar o Doutor Saúde no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores. É isso aí. Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, é claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com um expert da sua preferência. E para ser um apoiador, basta acessar o site apoia-se/Dicas Curtas, tudo minúsculo. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abel Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana. Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.